a vez em que Zeus e Poseidon decidiram punir a humanidade com o dilúvio. A palavra apocalipse vem do grego apocalipsis e quer dizer revelação. A mesma expressão para o título do livro atribuído ao apóstolo João, que estaria na Bíblia cristã. Revelações que teria tido dos últimos dias. Mas os gregos, eles não acreditavam no começo ou em um fim absoluto. Para os gregos, o tempo é cíclico, tipo, tudo recomeça incessantemente. Diante da diversidade de narrativas da mitologia, para os gregos antigos, o mundo podia ter acabado mais de uma vez e recomeçado novamente. Bom, diante disso aqui, pessoal, o que é que vocês têm a dizer disso aqui? Isso aqui é uma ideia religiosa. O mundo ter acabado e recomeçado várias vezes. Mas, dentro de um conceito da realidade, isso aqui poderíamos encaixar tipo assim, é uma ideia, né? Uma ideia. O mundo da forma que conhecemos acaba. Acaba por algum motivo. E então o planeta é habitado novamente por uma civilização já diferente. Dentro da realidade, isso ainda seria possível. Há possibilidade disso aqui. Agora, em cima desta ideia, é que vem a mitologia. É que o ser humano cria suas crenças. Então, o mito de Deucalião e Pirra, que foi transmitido por tradições orais, ou seja, uma lenda comentada, e posteriormente incluído no livro Metamorfoses, do poeta Ovídio, nascido em 43 antes da Era Comum, em Sumona, República Romana, e morreu em 17 depois da Era Comum, ou seja, aos 59 anos de idade, em Tomis, atual Constância. Os gregos acreditavam que a humanidade nasceu da argila do titã Prometeu, que é considerado um protetor da espécie humana. O filho dele, Deucalião, era muito mais piedoso e respeitoso com os deuses do que os outros homens. Assim, Prometeu pôde protegê-lo, avisando do dilúvio. Deucalião derrubou Acácias para construir uma arca e salvar a espécie humana. Agora vem a história do dilúvio. Prometeu tinha um filho chamado Deucalião, que era bondoso e gentil. Ele amava os pássaros, os animais e os insetos. Amava até a águia, que rasgava o fígado do seu pai todas as manhãs. Ela está apenas fazendo o seu serviço, dizia ele, ao pobre Prometeu. Na sua visita anual ao Cáucaso, Prometeu trincava os dentes, aceitava bravamente, e Deucalião alisava as penas da águia, enquanto eles conversavam. Veja, isso aqui é uma ideia religiosa, né? Um mito religioso. Vocês podem ver que dentro da Bíblia há várias coisas envolvendo animais, por exemplo, peixe que engole homem, cobra que fala, jumento que fala. Está cheio dessas coisas dentro das mitologias. Por quê? Porque as mitologias vão copiando umas das outras, copiando essas lendas, essas histórias. Continuando aqui. Até que um dia, uma terrível mensagem foi trazida a Prometeu pelo vento norte. Interessante isso aqui, ó. A mensagem foi trazida a Prometeu pelo vento norte. Dentro da Bíblia, quando então Moisés vai abrir o mar, vem um vento do norte e abre o mar, para que as pessoas passem por ele. Aqui, ó, foi um vento do norte que trouxe a mensagem para Prometeu. Qualquer semelhança é pura coincidência. Prometeu implorou à águia que tirasse um dia de folga e fosse buscar Deucalião para ele. Como Deucalião fora gentil com ela, a águia foi. Meu filho, disse Prometeu, você precisa se salvar e a sua mulher.
Zeus está zangado com Pandora por ela ter aberto o meu jarro e deixado todos os males escaparem para o mundo. Eles infectaram as minhas pessoas de barro, e agora elas estão sendo tão cruéis umas com as outras, que Zeus vai livrar delas, se livrar delas. Ele vai fazer chover e chover até toda a terra ficar coberta pelas águas e tudo que nela vive ser afogado. Você precisa construir um barco para que você e Pirra escapem. Então ele diz: Mas, pai, e os animais, pássaros, insetos? Eles não são como as suas pessoas. Eles são inocentes. Como poderei salvá-los? Perguntou Deucalião. Então Prometeu lhe explicou como construir uma grande arca com espaço suficiente para 2 criaturas de cada espécie. Logo a terra inteira foi coberta de água, e as únicas coisas vivas que restaram sobre ela foram Deucalião, sua mulher e as criaturas que eles haviam reunido na arca. Muito semelhante à história de Noé, como vocês podem ver. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário de vocês. Porque quando eu estou lendo, eu não consigo visualizar o chat. Bom, aqui não entrou mais ninguém, né? Tá só nós aqui. Depois o pessoal vai ver aí a live. Três pessoas, né? 3 pessoas no chat. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui assistindo. Fora, né? Que não está no chat. Não. Só tem 2. 2 pessoas assistindo agora. Era 3, né? Agora só é 2. Um saiu, não sei quem foi. Quem é que tá aí ainda? Vitor Gustavo. Vitor Gustavo tá aí. Desmascarando a Bíblia, né? Acho que a Marilene saiu. Aí aqui, cadê? Onde é que eu estava? Na arca, né? Aqui. Estava aqui. Agora eu vou ler aqui. O barco ficou mal cheiroso e não havia muita comida. Mas, depois de 9 noites e 9 dias, as águas baixaram e a arca apontou no alto do monte Parnasco. Por que fala aqui? Monte Parnasco. Porque era um monte que era conhecido por eles, que era o monte do local. É igual a questão do dilúvio de Noé, que a arca de Noé teria parado em cima do monte Ararat, porque era o monte mais próximo lá do povo que escreveu a história, era o que eles conheciam. Então, quantos dilúvios aconteceu? Nenhum. Dilúvios não acontecem. O que acontece são inundações locais. Isso acontece. E baseado nisso, as pessoas criaram essas histórias. Animais, aves e insetos saíram rapidamente, voando e rastejando em busca de novos lares. E Deucalião e Pirra se ajoelharam na terra e louvaram Zeus, agradecendo por ter escapado. Eles acenderam, uma fogueira com algumas brasas preciosas que tinham guardado em um pote. E quando a fumaça chegou ao Olimpo, Zeus olhou para baixo e os viu rezando. Veja que dentro da Bíblia, na história da Bíblia, quando Noé sai da arca, ele queima alguns animais para o Deus Javé, e o Deus Javé observa o acontecimento e até sente o cheiro da fumaça. Muito semelhante a isso aqui. Não, mas isso aí é só coincidência, não é? Não liguem para isso. Então ele diz, são boas pessoas, ele pensou, vou ajudá-las. Zeus então entregou uma mensagem a Bóreas, o vento norte.
Ou seja, Bóreas é o nome do vento. Até o vento tem um nome. Para ser soprada ao ouvido de Deucalião. Zeus mandou jogar os ossos da mãe por cima do seu ombro. Assobiou Bóreas. Veja, o vento assobiou e falou com eles. O vento falou com eles. Não tem muita diferença de um jumento falar com uma pessoa. Deucalião ficou muito surpreso. Deucalião pensou e chegou à conclusão de que, se a terra era a mãe de todos, as pedras seriam seus ossos. Assim resolveram tentar. Deucalião e Pirra caminharam por toda a terra, jogando pedras por cima dos ombros. E as pedras jogadas por Deucalião fez homens, e as pedras jogadas por Pirra fez mulheres. Alguns eram pardos, outros rosados, outros amarelos e outros negros. Então, chegamos aqui ao fim desse resumo que eu fiz. Então, podemos ver aqui que até a ideia da cor da pele, opa, chegou aqui Arne Saknussen e Carlos, resposta cristã ao ateísmo. Deucalião e Pirra teriam se salvado e salvado aos animais e teriam construído uma arca, muito semelhante à história de Noé, não acha? Isso mostra que as religiões elas vão copiando umas às outras, né? Eles tomam conhecimento da história mitológica e vão copiando umas às outras, devido à semelhança. Questão de ser apenas uma história baseada em uma inundação, não, podemos ver assim, não. Inundações tem por toda parte. Inundações acontecem por toda parte. Daria a ideia para eles criar as histórias. Mas não é apenas isso. São as semelhanças, né, de uma história com uma outra. Isso mostra que há uma ligação de uma lenda com a outra lenda. Há uma referência. Então, o que eu ia comentando aí no chat é que, por incrível que pareça, as lendas, né, elas podem ser um reflexo de um fato histórico do passado, né? Por exemplo, pode realmente ter ocorrido uma grande inundação há muito tempo antes de Cristo, né? E que se tornou conhecida, né? E aí um foi contando, passando para as próximas gerações o ocorrido, só que aí foi se distorcendo aos poucos, né? Foi se transformando em lendas, mas se você for voltar, pode ser realmente algo que ocorreu. Às vezes sim, às vezes não, né? Às vezes uma lenda... Eu compreendo. Entendeu, né? É possível, né? Uma inundação local, né? Porque em cima desse acontecimento, um exemplo, né, que a gente está dando aqui, em cima desse acontecimento, eles criaram a lenda, né, que seria um dilúvio mundial, e como na antiguidade, e até hoje algumas pessoas fazem isso, né? Boa noite aí, o João, conhecereis a verdade vos libertará. Até hoje muitas pessoas atribuem, né, acontecimentos naturais, catástrofes, a deuses, né? A deuses, a demônios. Até hoje as pessoas atribuem. Aí imagina naqueles tempos antigos, não é verdade? Não é verdade. É. Mas é interessante essa questão das lendas aí, rapaz. Pois é, você não chegou aqui desde o começo, não é? Acabei de chegar faz 2 minutos. Pronto, você não viu quando eu estava lendo aqui, não, né? Não vi. Só um detalhe, existe uma quantidade muito grande de lendas relacionadas ao dilúvio, viu? Acho que mais de 100 em todos os continentes tem, em quase que todas as culturas do mundo tem registros, né, de lendas relacionadas, né, a uma grande inundação com sobreviventes, né? É bem curioso isso. Então, provavelmente... Olha, olha aqui. Deixa eu mostrar aqui.
Olha, aqui ele começa a falar sobre o dilúvio aqui, ó. Ele diz assim, ó, Prometeu tinha um filho chamado Deucalião, que era bondoso e gentil. Ele amava os pássaros, tal, 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 tal. E aqui ele fala assim, até que um dia, uma terrível mensagem foi trazida a Prometeu pelo vento norte. Veja que o vento norte trouxe uma mensagem. Esse vento norte aqui, eles dão até um nome para esse vento. Aí, lá na Bíblia, você pode ver que quando o Moisés está abrindo o mar, lá no Êxodo, é um vento do norte que abre o mar, não é? Está na Bíblia? Um vento do norte que abre o mar. Aí aqui, ó, o vento do norte traz a mensagem. Vê a ligação, né? A ligação de uma coisa com a outra. Ele fala assim, e Prometeu implorou a águia que tirasse um dia de folga. Esta águia é uma águia que, segundo a lenda, ela ficava comendo lá acho que era o fígado, acho que eu li aqui um pouco acima aqui. Aqui assim, ó, ele amava até a águia que rasgava o fígado do seu pai todas as manhãs. Tá vendo aqui, ó? Por isso que tem essa águia aqui. Prometeu e implorou a águia que tirasse um dia de folga e fosse buscar Deucalião para ele. Como Deucalião fora gentil com ela, a águia foi. Meu filho, disse Prometeu, você precisa se salvar, e a sua mulher, a mulher do Deucalião, a Pirra. Zeus está zangado com Pandora por ela ter aberto o meu jarro e deixado todos os males escaparem para o mundo. Aí veja, lá na Bíblia, né, seria lá os filhos de Deus que vão lá e cruzam com as mulheres e nascem gigantes e toda aquela porra toda. Eles infectaram as minhas pessoas de barro, veja, as pessoas aqui de barro também. E agora elas estão sendo tão cruéis umas com as outras, que Zeus vai se livrar delas. Ele vai fazer chover e chover até toda a terra ser coberta pelas águas e tudo que nela vive ser afogado. Você precisa construir um barco para que você e Pirra escapem. Aí ele fala aqui, e os pássaros e os animais e tal, tal. Aí o Prometeu explica para ele como ele deve construir essa arca para poder salvar as espécies dos animais. Colocar para dentro da arca 2 criaturas de cada espécie. Aí logo a terra foi coberta por água e as únicas coisas que se viam restavam sobre ela foram Deucalião, sua mulher e as criaturas que haviam reunido na arca. Eram as únicas coisas vivas que ainda estavam na terra. O resto já tinha tudo morrido afogado aí, segundo a lenda. E lógico também que alguns peixes, né, eles sobrevivem a essas coisas. Tem peixe que morre também. O barco ficou mal cheiroso. Não havia muita comida, mas depois de 9 noites e 9 dias as águas baixaram e a arca aportou no alto do Monte Parnaso. Você vê que lá na Bíblia eles falam do Monte Ararat, né? Cada região fala do seu local, do seu monte, a parte que está mais alta. Eles jogaram pedras por cima dos ombros e essas pedras foram se tornando seres humanos. Vê aí a mitologia. Você vê se isso aí pode acontecer na vida real. Lógico que não. Você deve estar rindo aí dessa besteira, não é? Tá tendo, Tá dando problema? tá demorando, tá tendo uma diferença na imagem e na fala. Meu celular, não sei por que isso acontece, mas eu vou É. comentar aqui. Então, vou tentar comentar aqui. Então, o relato da Bíblia, ele parece ter uma diferença importante em relação a outras lendas, tal como essa que você aí estava lendo, né? A gente não encontra, assim, no relato bíblico do dilúvio, assim, descrições, assim, que é típica de lendas mesmo, sabe? Típicas de coisas miraculosas, mirambulantes, por exemplo, a, 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 o filho de Deus comia o fígado dele toda manhã, ao jogar pedra para trás, uma pedra virava homem, outra mulher.
Você vê que essas declarações absurdas, estranhas, né? Mas tem lá Que é no. característico mesmo, né, de Mas tem no lendas, Gênesis, né? você, A você nota formação. que você não encontra no relato da Bíblia sobre o dilúvio, né? Por exemplo, partindo da premissa de que realmente exista mesmo um Criador que interage com a vida na Terra e que realmente não se agradou da maldade que estava ocorrendo, o relato bíblico do dilúvio, nós podemos afirmar que é perfeitamente possível de ter realmente ocorrido, né? E ele não contém assim declarações assim muito estranhas, tal como a lenda que você mencionou. Então a fala apenas, né, de Deus que se desagradou da maldade na Terra, que estava fugia ao controle, né, e quis realmente tomar uma ação, né, e aí convidou, né, uma família que o servia e tal. Então, vamos imaginar que realmente existe um Criador mesmo, né? Não me admiraria que o fato, não se eu pudesse entrar numa máquina do tempo, né, e voltar lá naquela época e realmente visse aquilo acontecendo, isso não ia me admirar muito, não ia me causar espanto, né? Porque a descrição do relato bíblico a respeito do dilúvio não tem assim muito cara de. Não estou afirmando que o dilúvio realmente ocorreu, o dilúvio da Bíblia, né? Partindo da premissa de que existe um Criador, eu acho que o relato ele é bem viável de poder ter realmente acontecido daquele modo. Assim, o problema da questão dessa história da Arca de Noé também é a questão, assim, que um dilúvio ele não é possível acontecer, né? Isso serve tanto para a história de Noé como para qualquer outra história, outra lenda, né? Que fala de um dilúvio mundial. Um dilúvio mundial é impossível de acontecer mediante aí a própria natureza. É uma questão de química, é uma questão de matemática também. Né? A água que chove na Terra é a água da própria Terra. Não tem como acontecer um dilúvio assim para inundar toda a Terra. Isso é impossível. E a outra questão são as medidas da arca, né? Que é a história da Bíblia, assim como a história lá do dilúvio de Gilgamesh, ele dá as medidas da arca. Esse resumo que eu encontrei aqui é um resumo bem básico, mesmo eu não consegui encontrar as medidas dessa arca aí do dilúvio de Deucalion e Pirra, não consegui, eu pesquisei bastante, mas não consegui, só o que eu consegui foi isso aí. Mas da de Gilgamesh eu consegui, né, que eu até apresentei aqui em um vídeo também. Nem a de Gilgamesh, nem a da Bíblia, do Noé, as medidas não tem sentido de caber 2 animais de cada espécie dos animais da Terra. Não tem sentido. Isso aí é totalmente furado. Não faz sentido a questão do tempo que eles iriam passar lá dentro também, 40 dias, 40 noites, depois, até que as águas baixassem. Lá na Bíblia dá para fazer um cálculo tudo direitinho, porque a gente tem a história na íntegra, né? A gente pode ver que eles passaram cerca de 1 ano dentro da arca, não tem condição, nem os animais iriam caber, muito menos alimento para eles. Então, cada mitologia tem as suas impossibilidades. Aí a pessoa, né, continua acreditando que foi verdade e aconteceu por causa da fé, né, que cega a pessoa. Mas quem não tem essa fé cega, consegue perceber, né, que é algo impossível de ter acontecido da forma descrita pelas religiões, pelas mitologias. Sim. Então, OEC, olha que interessante. Eu concordo com você. Realmente é impossível, na minha opinião também, uma arca desse tamanho, conseguir compor um casal de cada animal do mundo todo.
Eu vejo a quantidade de espécies diferentes que tem hoje de animais no mundo, cara, mas não consegue de maneira nenhuma uma arca daquele tamanho caberia, né? E eu também não duvido que a quantidade de água que temos hoje na Terra seria capaz de inundar a Terra toda, né? Mas o que a gente esquece? A gente esquece que quem provocou o dilúvio não foi um grupo de cientistas que tentaram modificar. O relato deixa bem claro que essa foi uma ação divina, né, para cumprir realmente um objetivo que era amenizar o nível de maldade que havia se acumulado naquela época. Então, ali diz que o Criador, Deus, né, no caso, ele decidiu tomar essa ação, né? Aí a gente pensa, cara, tratando-se de um ser poderoso, né, ainda que não houvesse na Terra uma quantidade de água suficiente, ele poderia produzir essa água de modo a realizar a inundação, depois remover o excesso. E também poderia muito bem, o que eu particularmente mas acho, ele poderia muito peraí, bem Carlos, dar... você está com o áudio atrasado aí, mas você Peraí. falou assim, que ele poderia criar essa quantidade de água. Como ele poderia fazer isso? Criar da onde? Para chover como na Terra? Então, sim, ele poderia fazer gerar do nada, né, tendo poderes, né, poderia realmente aumentar o volume da água do planeta do nada, para poder realizar a inundação, e após cumprido a inundação, ele removeria, milagrosamente também, tendo poder, né, porque para Deus tudo é possível, até impedir que Noé... Tinha que salvar, tinha que então salvar é as lamprias perfeitamente também. possível, viu, o RC? RC, eu vou dar uma... Deixa eu ver. Ah, tá. Então, é perfeitamente possível, né? O que a gente Perfeitamente precisa, na possível verdade, primeiro como, determinar, Carlos? né? Perfeitamente possível como? Eu queria saber isso aí. Como é que você diz que é possível que Deus fizesse chover tanto sobre a terra sem que a terra tivesse essa água para evaporar sobre a terra? Porque nós sabemos que a chuva ela é um ciclo da água. É a própria água que evapora e depois condensa e por isso chove. Então, RC, a gente está tratando aqui de um evento sobrenatural, né? Nós não estamos falando aqui de um evento provocado por homens, né? Então, desse modo, tudo acaba sendo possível. Eu vou dar uma pausa aqui, que eu vou ter que atender uma pessoa, já vou aqui, tá Tá bom, tá bom. bom? Só um instantinho. Eu estou no trabalho aqui, já volto em 5 minutos. Certo, eu vou comentando aqui, por enquanto. Bom, como vocês puderam ver aí, o Carlos, é porque ele é TJ, né? Ele é um crente. Então, ele acredita no sobrenatural. Mas o que é o sobrenatural? Senão a imaginação do próprio homem. Não existe sobrenatural. As coisas são naturais. O que existe é o desconhecido pelo homem. Mas aquilo que conhecemos, que entendemos, não podemos ignorar. Não podemos achar que há um ser que vai ultrapassar essas coisas aí, que vai rejeitar a física, rejeitar a química. A química não faz sentido. Rejeitar a matemática não funciona, não é assim, está errado. Não faz sentido. Isso são coisas imutáveis. São coisas que não dependem não dependem da vontade de um ser. Não é isso. Não é isso. Não tem como um Deus querer e fazer isso, aquilo, outro.
Primeiro que não há nem evidência da existência de um Deus, ou de deuses, ou de quem quer que seja. Deuses são mais crenças, mais ilusões, mais pensamento das pessoas. Então, não podemos levar em consideração crenças. Só que, assim, quando a gente fala com uma pessoa que é religiosa, uma pessoa que é crente, não tem como ele não colocar a crença no meio, não é? Não tem como ele não querer ir para o lado da crença. Mas esse lado da crença é algo que não convém discutir quando falamos de possibilidades. Boa noite, José Augusto. Muito obrigado. Os animais atravessaram o mar e o planeta para chegar até a Arca, já que os animais de diversas espécies povoaram o planeta inteiro. Exatamente. Aí eles vêm com a ideia da Pangeia, não é? Eles vêm com a ideia da Pangeia, que era apenas um continente. Só que assim, levando em consideração os continentes que temos hoje, para ser só um continente, ele era gigantesco. Então, mesmo sendo só um continente, mesmo que a Terra tivesse uma cinta de terra, enrolando ela, passando pelos polos, e dentro dessa cinta de terra tivesse a vida, essas vidas ainda seriam adaptadas a ambientes diferentes, com temperaturas diferentes. Por exemplo, não pode colocar um pinguim e um camelo no mesmo ambiente. Não faz sentido. O ambiente não se adapta para os dois. O ambiente ele continua sendo a mesma coisa. E os animais não vão se adaptar àquele ambiente, porque um é de um local totalmente diferente do outro. A distância na Terra é que faz essa diferença da temperatura, né? E não a divisão dos mares. Então, a ideia que as pessoas trazem, geralmente os crentes, a ideia que, usando a Pangeia, porque naquele tempo era só um continente, não cola. Muito obrigado.